tarde, tudo bem com você? Estamos ao vivo aqui neste Instagram e no nosso canal do YouTube também estamos ao vivo nesta quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Hoje nós trataremos sobre os impactos causados pela falta de conexão humana. Então, o nosso tema de hoje é um tema abrangente que nos vai trazer muita clareza sobre os nossos relacionamentos. E o ser humano já tem essa necessidade, né? Tanto é que nós já nascemos inseridas em uma família. Então, é importante que a gente compreenda o que a ausência da conexão humana pode afetar nas nossas vidas. Boa tarde, Camila, que alegria ter você aqui. Boa tarde, Rebeca, como estou feliz em te ver aqui. Que bênção! Eita, no home office isso acontece mesmo, porque é pouca conexão, né? Quase zero, porque na verdade é tudo distante. Muito boa tarde. Deixa eu entender, é a Nai? Nádia, me fala aqui seu nome. Seja muito bem-vinda, que alegria tê-la aqui nessa tarde. Você que no YouTube também vai chegando, vamos já entrar no nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os impactos que a falta de conexão humana pode nos trazer. Vamos trazer aqui pontos sobre infância, sobre adolescência e sobre as principais conexões que nós vivemos ao longo da nossa vida. Nossa, Rebeca, realmente, o fato de sair, de trabalhar fora, acaba trazendo pra gente essa conexão, né? O afeto, o cuidado, ali a questão do toque, do abraço. O abraço, ele libera neurotransmissores em nós que facilitam a nossa comunicação, o nosso aprendizado. Então, até o fato de abraçar já traz muitos benefícios pra gente. Então, a conexão humana, eu sempre falo, a conexão humana cura. Então é importante que a gente entenda como essa necessidade é forte em nós. Tanto é que o ser humano, ele já nasce aonde? Em uma família. Todos nós nascemos dentro de uma família e ali nós somos recebidos pelos nossos pais. Ou seja, o tradicional é um bebê nascer e ser cuidado por quem? Pelos próprios pais. A mãe já fortalece aquele vínculo durante a gestação. Então a mãe já está ali em contato com o bebê também já reconhece ali a voz do pai, a voz das pessoas próximas, a voz dos familiares, e isso vai trazendo já uma conexão. Então quando esse bebezinho nasce, já é inserido dentro desse ambiente que teoricamente precisa ser harmônico, né? Então aqui a gente vai falar sobre o que é o padrão, sobre o que é necessário. Então quando o bebezinho chega, tá dentro de uma família na qual o bebê é acolhido, é amado, é suprido emocionalmente. Então a conexão humana, ela é importante para que a gente tenha um condicionamento físico bom e também um emocional saudável. Durante a infância, nós somos supridos pelos pais. Então nós recebemos ali o amor, o carinho, o afeto. Então nós sempre estamos recebendo dos nossos pais aquilo que é necessário para que a gente se mantenha bem emocionalmente. E na fase adulta, nós usaremos de todo esse afeto para as nossas relações. Então, quando existe a quebra de vínculo lá na infância, quando existe... Oi, Loren, que saudade, que feliz te ver aqui! Então, quando lá na infância nós vivemos quebra desses vínculos, seja pela ausência paterna, ausência materna, tudo isso vai trazer algum resquício na vida adulta. Então, muito provável que teremos o quê? Problemas com relacionamentos. Porque quando não fomos supridos o necessário lá atrás, a gente tende a passar por processos difíceis em relacionamentos na nossa fase adulta. Então, vamos lá. A importância do contato. O contato físico, o nosso corpo ele é completamente sinestésico. O nosso corpo é sensível ao toque. Então, sempre quando nós recebemos um toque, nós temos esse registro. As nossas células, elas correspondem à nossa história inteira. Nós temos aí, em média, 70 trilhões de células no corpo. E cada célula corresponde à nossa vida inteira. Você consegue entender isso? É muito forte. A ciência é muito linda da nossa memória celular. Por quê? Porque uma única célula, ela é capaz de contar a nossa história inteirinha. Então, desde o ventre da nossa mãe, nós já estamos experienciando a vida. E isso pode ter sido muito agradável, mas também pode ter sido muito conflituoso, porque aí depende do que a nossa mãe viveu.
Aí depende das emoções que ela sentiu. Então, tudo que foi sentido pela mãe, nós também sentimos. É por isso que aqui no consultório, durante o tratamento, eu identifico muitas memórias gestacionais. E são memórias inconscientes. Não tem como a gente se lembrar da gestação. Mas acontece que as memórias estão ali. É a nossa história. Está na memória celular. Está a nossa história de vida inteira ali armazenada. E o que muitas vezes acontece é que nós vivemos esses impactos da quebra de conexão, seja já dentro da família, seja também na fase escolar, seja com colegas, com amigos, e a gente vai tendo esses registros e tudo isso vai trazendo bloqueios para a nossa vida. Porque quando nós nos sentimos rejeitadas, a tendência é a gente, fechar. Então a gente vai para dentro de uma casca e a gente não quer mais sair daquela casca com medo de se ferir. E aí nós vamos ficando cada vez mais isoladas, angustiadas, tristes, e aí a gente tem cada vez mais problemas em se relacionar, porque quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente quer ser o que o outro espera. A gente acaba deixando a nossa verdadeira identidade, porque a gente quer ser aquilo que o outro deseja ver. Sendo que, na verdade, nós precisamos ser o que de fato fomos criadas para ser. Então, esses são um dos impactos causados ali pela falta de conexão. Então, lá na infância já é o primeiro momento em que a gente tem que ser amada, suprida emocionalmente, amparada, precisamos nos sentir protegidas, precisamos nos sentir valorizadas. Então, quando existe ali a falta desse suprimento, a gente cresce com algumas dificuldades de relacionamento. Agora vamos lá, próximo tópico. Os impactos na vida adulta. Aqui entra o quê? A necessidade de ser reconhecida no local de trabalho. Então a gente está sempre naquela de meu chefe tem que me reconhecer, meu chefe tem que ver o que eu fiz. Então a gente fica sempre naquela de chamar a atenção para algo que nós fizemos e de forma silenciosa. Porque a gente não fala que quer ser vista, mas as nossas ações é sempre mostrando ali para que a gente seja vista. É como se levantasse uma bandeirinha vermelha, ei, me veja. Então é a necessidade de ser reconhecida, a necessidade de ser vista pelo outro. E isso sem abrir a boca. A gente mostra por meio de ações. Isso eu sei muito bem. Disso eu conheço muito porque na minha infância eu passei por essas questões de rejeição, de ausência paterna. Então tudo isso me deixou lacunas. E quando eu cheguei na minha fase adulta, no local de trabalho, eu era a melhor. Não tinha por onde. Eu sempre fui a melhor porque eu tinha internalizado aquilo, que eu necessitava de ser a melhor, que eu necessitava de fazer o melhor. E aquilo me trouxe sobrecarga, porque se eu era a melhor, as grandes responsabilidades eram de quem? Minhas. E aí eu pegando mais e mais responsabilidades para mostrar exatamente que era a melhor, para ser valorizada. Tá vendo como é algo que adoece? Porque, de fato, a gente vai estar sempre buscando ser reconhecida, buscando ser valorizada para suprir aquilo que não foi suprido na nossa infância. E é uma busca cansativa, porque a gente vai sempre trazer mais carga, vai trazer mais peso, vai trazer mais trabalho. Então, ali no meu local de trabalho, eu me destaquei. Porque eu queria ser a melhor, fui a melhor. Mas isso me trouxe perdas difíceis na saúde. Tanto é que eu saí do meu local de trabalho, já com burnout, porque eu estava sobrecarregada. Então, são coisas que a gente precisa aprender a identificar. E isso é na fase adulta. Porque quando nós olhamos e vemos que existe uma fragilidade em nós, nós precisamos focar nessa fragilidade e focar na solução dessa fragilidade. Porque senão de nada adianta nós identificarmos um problema e nada fazer. Porque quando nós temos uma fragilidade, é sinal de que ali existe um ponto a ser tratado. E quando nós vemos essa fragilidade, ela é só a pontinha do iceberg, porque lá no fundo vai ter a raiz emocional. Igual no meu caso, eu queria muito agradar as pessoas, eu tinha dificuldade de falar não. Então eu queria sempre fazer para demonstrar ali, né, e ser valorizada. Eu tinha também a vontade de orgulhar muitas pessoas, então eu queria muito mostrar. E era por meio do fazer, do agir. E tudo isso me mostrava que existia carência afetiva. Existiam lacunas no meu interior que precisavam de ser vistas. Então todas aquelas demonstrações para ser vista, na verdade, tinham uma raiz. Estava onde essa raiz?
lá na minha infância, lá nos vínculos que não foram bem supridos, lá naquela questão paterna que tive ausência. Então entende como é sempre mais profundo e a gente precisa de olhar mais para nós e compreender o que de fato está acontecendo, porque muitas vezes a gente só passa. A gente só vai, a gente larga a mão de sentir, a gente larga a mão ali de observar e a gente só vai vivendo e trazendo cada vez mais conflitos. Se eu tivesse permanecido no meu local de trabalho até hoje, já teria dado um troço, porque eu já estava no nível que eu desmaiava, já estava no nível que eu me jogava no chão. Sabe quando você sente que vem aquela sensação das crises, que você sente que vai enfraquecer, que você vai desmaiar? Então, antes de desmaiar, eu já me jogava no chão. Hoje eu estou rindo, mas foi difícil nessa época. Então é importante que a gente pare para reconhecer que existem pontos a ser tratados em nós. Porque quanto mais nós ignoramos, pior fica. E o nosso corpo, ele vai sempre mostrar o que tem para ser tratado. E se a gente ignora, piora. Hoje eu estava conversando com a paciente que foi para o hospital, ela precisou de ser medicada. E essa paciente com uma infecção seríssima. Ela inicialmente teve uma infecção urinária e acabou subindo para os rins. Olha que sério. E ela falando dos sintomas que ela teve, que ela estava com febre, que ela estava enjoada, com vômitos, fraqueza e tudo mais. E ela, tudo isso por conta de uma infecção. E por que isso acontece? O corpo, ele vai trazer um sintoma. E nós precisamos de ter atenção com esse sintoma. Dali um pouco, se a gente não dá atenção, o corpo vai trazer outro sintoma. E se a gente ignora, outro sintoma, até chegar a um ponto que a gente vai estar paralisada, a gente vai ficar de cama. Por quê? Porque o corpo precisa que a gente dê a devida atenção. E o normal para nós hoje em dia é correr e deixar para resolver depois. Ah, é sobre a minha vida? Eu cuido depois. É minha saúde? Eu cuido depois. Mas esse depois vem com preço altíssimo. Então nós precisamos aprender a olhar de uma forma sistêmica para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Porque de nada adianta a gente correr e uma hora ficar paralisada de cama porque não tem mais forças para se levantar. Então é necessário olhar. Então vamos lá. Infância difícil é um dos impactos aí que causa dificuldade de relacionamentos na vida adulta. Também nos tornamos mais isoladas com tudo isso, a gente já não quer sair de casa, a gente já não quer mais se relacionar com pessoas, a gente entra naquela fase que a gente tem preguiça de se relacionar com as pessoas, porque a gente já tá tão frustrada com relações chatas, tóxicas, que a gente não quer mais. E por que a gente acaba entrando em relações tóxicas? Porque a gente permite. Isso é algo muito simples e muito sério, porque o outro só vai até onde a gente permite. Se nós colocamos aqui o limite, fala até aqui você pode vir, é até aqui que o outro vem. Mas na verdade, quando nós sofremos com essa carência causada aí pela falta de conexão humana, a gente acaba aceitando coisas demais. Então a gente aceita um mau comportamento, a gente aceita uma agressividade. A gente aceita que o outro faça conosco aquilo que a gente não gosta. Então a gente para de olhar para aquilo que a gente tolera e não tolera e acaba só aceitando. E isso é um risco muito grande, porque sair dessas relações já é muito difícil. E aqui já entra outro ponto também. Mulheres que viveram ali com a rejeição em alguma fase da vida, elas tendem a ter uma dependência emocional muito grande. Elas tendem a tolerar comportamentos que são inaceitáveis. Então é importante a gente compreender que o limite quem dá somos nós. Então aqui já entra uma outra chave poderosíssima. E a questão dos pais ausentes. Muitas vezes os pais estavam ali criando os filhos nos finais de semana, o que acontecia muito. Por quê? Porque na verdade a vida corrida, o trabalho, a alimentação da família vindo dos pais, porque ambos precisavam trabalhar para suprir a casa. Então ali entra a ausência de pais que são vivos e pais que criam. Por quê? Porque trabalham demais. Então aqui também tem essa questão da fragilidade. Aqui acaba gerando o quê? Ansiedade, acaba gerando a baixa autoestima, também a solidão e o isolamento. Porque imagina aí, uma criança que está ansiosa para o pai e para a mãe chegar em casa, e quando esses pais chegam, a criança quer ali que tenha a atenção devida e ela quer mostrar como é que foi o desenho que ela criou e ela quer mostrar, ela quer atenção. E os pais precisam de fazer o quê? Cuidar da rotina, precisam cuidar da janta, precisam cuidar ali do que precisa fazer e acaba não suprindo essa criança emocionalmente. O que vai acontecer ali?
vai crescer com a falta de conexão. Por quê? Porque teve a desconexão mesmo com os pais vivos e pais que criaram. Por quê? Porque se mantiveram ausentes mesmo estando morando na mesma casa. Então hoje nós precisamos de ter essa atenção até para criar nossos filhos. Porque às vezes nós estamos na casa, mas nós não estamos suprindo. Nós estamos ali presentes, mas completamente ausentes. Então é algo para a gente pensar. E agora uma solução. O que nós podemos fazer para gerar em nós essa conexão humana, sendo que lá atrás nós fomos fragilizadas na falta da conexão humana? Nós precisamos de suprir o nosso emocional. Se nós identificamos que existe uma carência, que existe uma fragilidade, hoje, como adultas, a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e ser suficiente para suprir esses sentimentos. Porque, na verdade, os nossos pais não vão poder voltar no passado. Quem consegue voltar no passado? Ninguém volta no passado, é impossível. Então, não tem como voltar lá atrás e fazer diferente. Naquele tempo foi o que eles puderam fazer. Então, os pais errando ou acertando, eles fizeram o que eles poderiam fazer naquela época. E aqui entra também a questão de perdoar os pais. Perdoar pela ausência, perdoar pelo abandono, perdoar pela rejeição. É fácil? Não é fácil. Perdoar nunca é fácil, mas é algo que nós precisamos fazer para que a gente avance, para que a gente quebre esse ciclo, para que a gente saia dessa casca. Então, o perdão aqui é importante. Então, olhe para os seus pais. Identifique, eles foram boas pessoas, eles me supriram ou não, o que teve de positivo, o que teve de negativo, o que eu preciso hoje me suprir quanto aos meus pais. Pai e mãe precisam de ter devido lugar em nosso coração. É um entendimento forte que a gente precisa ter. Pai e mãe, errando ou acertando, eles nos deram o melhor que eles poderiam dar, a vida. Nós temos vida hoje porque os nossos pais nos conceberam. Então pode ser que só tenham sido genitores? Ok. Mas o ato de dar a vida eles já deram. Então, de lá pra cá, Deus cuidou. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. É difícil? É. Não é fácil. Não é do dia pra noite. Talvez você precise ir de um processo terapêutico para que você possa ressignificar, para que você possa reestruturar toda essa memória. Talvez você precise de passar por uma limpeza de memórias celulares, por um tratamento mais profundo, que não demande tanto da sua mente consciente, porque tem muitas questões inconscientes. E tá tudo bem. Tá tudo bem, então você precisa reconhecer quando precisa de ajuda. Mas o fato é que nós precisamos de ter a responsabilidade com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com a nossa própria vida. É o poder da autorresponsabilidade. Então, se eu não fui suprida da forma que eu gostaria, hoje, como adulta, eu vou me suprir. Então, primeiro ponto, reconhecer que pai e mãe deram o melhor que poderiam, a vida. Entregou a vida, pronto. Nós já temos tudo que a gente precisa, mesmo que tenha que lá na frente, na fase adulta, trazer todo esse suprimento novamente. E é aqui que a gente entra com toda essa questão. Meu pai e minha mãe estão perdoados. Meu pai e minha mãe estão dentro de mim como meus genitores, como aqueles que me conceberam, e eu dou a devida honra, eu dou o devido valor. Então precisa chegar nessa conscientização. Próximo ponto. Suprir o seu emocional. E como é que a gente faz isso? Identificando o que tem de errado. A gente precisa identificar. E aqui entra também a questão do autoconhecimento. A gente não quer se autoconhecer. A gente não quer ter esse trabalho de ficar identificando o que nós sentimos, identificando os nossos comportamentos, identificando as nossas ações. A gente quer simplesmente chegar no resultado. O ser humano é assim, né? Instantâneo. Mas é necessário que a gente compreenda a raiz. Então, por que eu tô triste? Que lindo, Rebeca! Feliz por você estar amando a live. Então, é importante que a gente entenda por que eu estou triste, por que eu estou com esse sentimento, por que eu tô me sentindo abandonada, por que veio essa tristeza sem motivo. Então, a gente precisa de voltar e analisar o que são esses sentimentos, para que a gente possa suprir o nosso emocional. Isso é algo que nós faremos a vida inteira. Inclusive, estou programando as nossas próximas lives, quero colocar aqui o tema de criança interior ferida. Porque a nossa criança interior, ela vai precisar ser olhada a nossa vida inteira. Quando que você não teve, em momento de raiva, um comportamento de criança? Quando que você não teve? Consegue lembrar? Não. Por quê? Porque sempre em momentos que o nosso emocional está abalado, a gente vai trazer uma fragilidade da infância. Olha como isso é sério. Então, próximos temas aí de live, vamos colocar aí a criança interior ferida. Mas bora lá.
Aprenda a não depender emocionalmente dos outros. Nós precisamos ser a nossa base emocional. Então, quando nós colocamos o nosso emocional na mão do outro, a gente permite que o outro domine a nossa mente. Eu sempre falo aqui que se a gente não dominar a nossa mente, ela nos dominará. Então, cuide da sua mente a fim de que você domine ela, que você coordene e não deixe que o seu emocional esteja nas mãos de outra pessoa, porque o outro não vai saber lidar com você. Por mais que seja uma pessoa que te ame, ela não vai saber lidar com as suas emoções. Então precisa ser você. Então tá triste? É você que vai saber como se acalmar, é você que vai saber trazer alegria, é você que vai saber as palavras que te fazem se sentir mais motivadas, mais alegre. Então é você, é sempre você. Não deposite o seu emocional na mão do outro. Isso é importante para que a gente tenha uma vida leve e saudável. Enfim, é isso. Forte essa live, né? Fortíssima, mas muito importante, para que a gente tenha mesmo esse entendimento de que a gente pode até não ter sido suprida da forma que deveria, mas hoje, tendo esse conhecimento, nós conseguimos conduzir o nosso emocional. E o foco é esse. Quem é que teve uma infância perfeita? Quem é que teve uma adolescência perfeita? Quem é que nunca passou por problemas? Todos nós já passamos por desafios, todas nós já enfrentamos dificuldades, mas cabe a nós hoje olhar para nós e identificar o que precisa de ser cuidado. Eu falei aqui de uma forma bem ampla, mas também eu não foquei em tantos assuntos, nós falamos sobre muitas coisas. Então não tive o tempo aqui total para que a gente pudesse aprofundar em cada um dos temas. Mas é importante que, se você sentiu algum incômodo, se você sentiu raiva durante essa live, se você sentiu no seu corpo alguma manifestação de sintoma, como por exemplo, um aperto no peito, uma dor no estômago, uma fisgada, uma dor de cabeça, isso é sinal de que essa live mexeu com você por existir raízes que necessitam de ser liberadas. Então, se você não se sentiu bem durante a live, é importante que você busque ajuda terapêutica. É importante reconhecer quando nós precisamos nos tratar. É importante olhar para dentro, analisar e identificar quando nós precisamos de ajuda. Isso é sabedoria. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Verdade, isso acontece com meu sobrinho. Que sério, Rebeca? Isso é muito, muito sério. E quando nós identificamos isso em criança, é outro ponto que a gente precisa já correr para cuidar. Porque quando a gente deixa passar, acabar que chega na fase adulta já com vários bloqueios. Então, quanto antes tratar, melhor. Uau, gente, quantos comentários. Boa tarde, Samara, que alegria ter você aqui. Verdade, as memórias gestacionais impactam diretamente as nossas vidas. Sim, e são memórias que a gente nem compreende. E são memórias que a gente não compreende, porque é muito inconsciente. Ai, chegou aqui o aviso de que a bateria está acabando. Estou aqui pelo notebook, no YouTube, ao vivo, e aqui no Instagram pelo celular, e a bateria já está nas últimas. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para você hoje. Massagem também faz muito bem. Ai, massagem é maravilhosa. O nosso corpo é muito sinestésico, né? Então é muito sensível ao toque. Então a massagem ela acaba promovendo ali, além do relaxamento, esse afeto, essa sensação de estar acolhida, de estar amparada, de estar protegida. Então faz muito bem mesmo. Façam aí massagens. E é isso, de comentários aqui é isso. Que alegria ter vocês aqui. Beijos, fiquem com Jesus, se cuidem. Quarta-feira que vem teremos live. E quarta-feira que vem nós teremos uma convidada especial aqui na live. Então nós teremos aqui uma convidada, vai ser muito, muito legal. E não sei se eu vou conseguir fazer pelo YouTube, então já fica avisado aqui que a live não vai estar disponível no YouTube. Então, Instagram, luisamaciel.terapeuta, corre pra lá, tá bom? Já vai lá, já comece a seguir para que você possa receber os conteúdos. Então, aqui nós teremos quarta-feira que vem uma live com uma convidada super especial, tá bom? Beijos, beijos, fiquem com Jesus, até logo. Rebeca, que alegria ter você aqui. Muito, muito bom te ver bem. Beijos e beijos.